Estamos de olho também nas eleições para governador e a gente tem a honra de receber por aqui, online conosco, o senador Sérgio Moro, ele que é pré-candidato ao governo do Paraná. Senador, muito bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar falando com a Rede TV, falando com você. De fato, o país está de olho em duas coisas hoje, né? Na Copa e nas eleições esse ano. Talvez mais nas eleições nesse momento, né? Pois é, senador, sem dúvida. E bom, já começar então falando aqui do cenário político, claro, o senhor se filiou ao PL, né, para concorrer ao governo do Paraná, prometeu na época em que se filiou um palanque forte para o senador Flávio Bolsonaro, né, na ocasião. E eu quero saber se esse palanque continua forte, quer dizer, como é que está a relação do senhor com o senador Flávio Bolsonaro e até mesmo com a família Bolsonaro, mesmo diante da divulgação ali da reportagem do The Intercept Brasil, do site The Intercept Brasil, que mostrou ali os áudios, a troca de mensagens entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Worcaro. Então, quero saber como que o senhor avaliou essa situação, se esse palanque, para a gente ser objetivo aqui, continua forte, senador. O palanque continua forte, é uma situação muito clara, o país não aguenta mais 4 anos do governo Lula. Veja que a economia está indo num caminho muito perigoso do aumento da dívida pública. Eu digo que o governo Lula é um governo dos bancos, maior transferência de renda da população, tirando recursos do setor produtivo através de impostos e passando aos bancos, porque os juros estão nas alturas, já que o governo não controla as suas próprias contas. As famílias estão endividadas ao ponto de ser necessário um desenrola 2, que o desenrola 1 não foi suficiente. No fundo, o problema é macroeconômico do descontrole das dívidas públicas. Há quem fale até, Marcelo, numa crise fiscal. Mas a principal crise do país é moral. Com o Lula de volta ao poder, e isso era esperado, já que ele foi condenado por corrupção em várias instâncias e depois as condenações foram anuladas sem que jamais fosse declarada a inocência dele, voltou a roubalheira no país. O escândalo do Banco Master é um escândalo que acontece no governo Lula, devido à frouxidão dos controles e do desmonte do combate à corrupção. Do outro lado, nós vimos a roubalheira do INSS, a fraude que fizeram com milhões de aposentados e pensionistas, atingindo aquelas pessoas mais vulneráveis. O que eu tenho dito aqui no nosso estado? Vamos proteger o nosso estado, vamos fazer dele uma fortaleza. Inclusive, Marcela, temos como plano ser um modelo para o país. Vamos criar a primeira agência estadual anticorrupção, uma agência com autonomia, aos moldes da autonomia do Banco Central, embora com uma missão diferenciada de prevenir e identificar a ocorrência da corrupção ainda no âmbito da administração pública. Mas nacionalmente, sim, nós vamos trabalhar para derrotar o Lula, e o Flávio Bolsonaro é o pré-candidato com condições de fazê-lo. Senador, perguntei a respeito disso, comecei a nossa entrevista a partir desse ponto, porque logo que houve, né, essa divulgação do site da Intercept Brasil, um pouco depois, o senador Flávio Bolsonaro admitiu ali a relação com o ex-banqueiro Daniel Worcaro, disse inclusive que foi colocar fim a essa relação, e aí ele fez isso para uma coletiva de imprensa, né, durante uma coletiva de imprensa, em que o senhor apareceu ali, estava ali atrás, né, enfim, nessa coletiva, e aí algumas pessoas, até trago esse termo da internet, né, que viralizou esse momento em que algumas pessoas disseram que o senhor estava com uma feição ali um pouco preocupada. Então, também por isso que eu trago essa pergunta, foi impressão das pessoas que disseram que o senhor estava ali preocupado, ou de fato o senhor estava preocupado com o que estava sendo dito naquele momento pelo senador Flávio Bolsonaro? Não, é uma interpretação das pessoas que não tem nada a ver. Eu estava ali escutando, ouvindo, né? E o Flávio Bolsonaro apresentou as explicações dele sobre o episódio. Vamos aguardar os desdobramentos, mas o fato é que a oposição ao governo Lula sempre apoiou as investigações. Eu mesmo assinei o pedido de CPMI do Banco Master, assinei a CPI do Banco Master, o mesmo fez o Flávio Bolsonaro. Quem sempre atuou para que essas investigações não ocorressem foi o governo Lula. A base do governo sempre foi contra. No finalzinho, no apagar das luzes, que acabaram resolvendo assinar os pedidos de CPI, quando já havia a maioria necessária. Eu quero mais que esses fatos sejam investigados em sua plenitude e arca as consequências quem tem que arcar. O Brasil não consegue conviver
com uma corrupção disseminada. E o que a gente está assistindo, Marcelo, nesses últimos 4 anos, é uma profunda inversão dos valores morais no nosso país. O que acontece no nosso país quando você tem como líder, como presidente da República, alguém que foi condenado por corrupção? E, de repente, ele é liberado dessa condenação, não porque ele é inocente, porque ninguém falou que ele é inocente, nem o Supremo falou que ele é inocente, mas coloca ele de novo na presidência da República por subterfúgios processuais, pela argumentação de processo. Então, isso machucou o país, isso feriu forte a alma do nosso país e o resultado está aí, a volta da roubalheira. O desmonte da Lava Jato gerou a volta desses escândalos. Mas não é só isso. Nós vimos logo em seguida ali aquele episódio vergonhoso no qual o governo americano, e aí sim mérito do Flávio Bolsonaro, designou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso é positivo, porque dificulta a lavagem de dinheiro na perspectiva internacional, facilita a cooperação entre os países. E o governo Lula, o próprio Lula, veio fazer declarações públicas contrárias a essa designação, invocando uma soberania, como se os Estados Unidos fossem invadir territorialmente o Brasil, que é um absurdo. Nós temos o projeto aqui no nosso estado, nós queremos fazer com que o Paraná seja o estado mais seguro do país e conter o avanço do crime organizado, que infelizmente, porque o governo Lula é frouxo, se espalha por todo o território nacional. Senador, agora, se nós nos ativermos às pesquisas, né, as pesquisas de intenção de voto que têm saído, claro que a gente ainda está num cenário de pré-candidaturas, mas, enfim, considerando aí as pesquisas que já têm saído, no caso das pesquisas para o governo do seu estado, né, do governo do Paraná, o senhor lidera ali com folga, aparece à frente nessas pesquisas, mas então se a gente pensar em pesquisa, o senhor à frente para governar o seu estado. E no caso das pesquisas de intenção de voto para presidente, no momento que se tem o presidente Lula liderando as pesquisas, avançando aí com relação, em algumas delas, né, com relação ao senador Flávio Bolsonaro. Se a gente olhar para esses cenários, então se o senhor for eleito governador do seu estado e se o presidente Lula for reeleito, como é que fica essa relação, na medida em que o senhor vai precisar, claro, manter uma relação com o presidente, por óbvio? A relação vai ser institucional. Se eu for honrado com essa preferência dos paranaenses, eu represento o Estado. E não vai acontecer, mas se o Lula, por acaso, for reeleito, nós vamos tratar esse relacionamento em alto nível institucional. Agora, jamais seremos, evidentemente, amigos ou aliados políticos, né? A minha opinião é que esses 20 anos do governo do PT deixaram o país atrasado. A gente viu países como a China, como a Índia, que eram chamados países emergentes, juntamente com o Brasil, decolarem, e infelizmente o Brasil ainda patina por conta de políticas econômicas equivocadas. O Lula, no fundo, ele acredita no desenvolvimento através do Estado, através do gasto governamental. E eu acredito, particularmente, no desenvolvimento a partir do setor privado, inovação, tecnologia, a gente criar um ambiente favorável ao investimento, à inovação, e valorizar quem produz e que trabalha. É isso que a gente vai fazer no nosso estado. Por isso que eu tenho usado, Marcelo, a expressão, independentemente do que acontecer em Brasília, nós vamos fazer do Paraná nossa fortaleza, uma terra de liberdade, uma terra de respeito às garantias dos paranenses. Nós vamos aqui enfrentar o crime organizado como eu enfrentei quando fui ministro da Justiça e vamos fazer um muro, uma barreira contra a corrupção, mostrar que o Brasil não está fadado a ser um país corrupto. Quem sabe a gente consiga influenciar positivamente Brasília. Se Brasília se perdeu, vamos fazer nossa parte no nosso estado. Mas, enfim, pesquisas são importantes. Eu fico honrado aqui no Paraná, porque a gente está, de fato, liderando as pesquisas com até muita folga, mas é um trabalho árduo pela frente. E a nível nacional, houve sim uma pequena queda do Flávio nesses últimos tempos, mas há um longo período para recuperar. E a minha percepção, que eu tenho falando com as pessoas, essa eleição vai ser muito mais em cima do Lula. Se ele deve ou não deve continuar. E para qualquer pessoa sensata, a resposta é que já está na hora dele se aposentar há muito tempo.
com relação a pautas importantes que têm sido colocadas e que muito provavelmente, né, a gente acredita e até as pesquisas estão evidenciando isso, que devam ser colocadas nos debates, enfim, outros momentos também. A PEC, a proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1, né, que reduz a jornada de trabalho, eu até falei isso mais cedo, continua sem perspectiva de avanço no Senado, mesmo tendo passado aí pela Câmara. Quero saber qual a avaliação do senhor, o senhor enquanto senador, dessa proposta nesses moldes especificamente, a proposta nos modelos do governo federal. Olha, o Brasil precisa crescer, produzir riqueza e distribuir essa riqueza. A riqueza vem com trabalho duro, com trabalho árduo. Não existem atalhos. Essa PEC foi apresentada, vamos ver como é que vai ser o trâmite dela no Senado Federal, mas nós temos que discutir esse assunto com bastante serenidade e não enganar os brasileiros, achar que existe alguma espécie de atalho para a felicidade. Nós temos, sim, né, o Brasil, infelizmente, no mundo global, ele tem ficado para trás. Nós não temos tido um crescimento da nossa produtividade e corremos um risco de ficar de fora dessa próxima revolução industrial, que é a revolução industrial baseada na inteligência artificial e na tecnologia da informação. Infelizmente, o Brasil ele se fechou muito para as cadeias produtivas globais e hoje ainda nós continuamos a ser principalmente um exportador de commodities, que, claro, é importante, temos que valorizar o nosso agro, por exemplo, que produz grande riqueza para o país, mas para a gente se preparar para o futuro, nós temos que buscar outras estratégias. Eu não vejo um projeto nacional do atual governo. Entrou sem programa, na verdade, e não tem nenhum programa para os próximos 4 anos. O que eu posso dizer para você é que no Paraná a gente vai fazer diferente. Vamos trabalhar duro e vamos sim valorizar o que a gente tem. O Paraná já é o 4º PIB do país, somos também o 4º PIB industrial, mas nós precisamos fazer muito ainda nessa área de tecnologia e inovação. Quanto à PEC, como disse, vamos aguardar como vai ser decidida a tramitação dela. Não creio que esse ano seja o ano mais saudável para a discussão desse tipo de pauta. Tá certo, senador, para a gente finalizar, estou aproveitando aqui essa conversa com o senhor, a oportunidade de conversar com o senhor enquanto pré-candidato ao governo do seu estado. Imagino que também deva ser questionado a respeito, né, da Lava Jato, um tema que pode surgir, e pensando no que pode surgir, fazendo esse exercício aqui de suposição, também já quero aproveitar para te ouvir sobre o fato de que, a Lava Jato teve algumas decisões, evidenciou aí um combate à corrupção, mas teve algumas decisões posteriormente anuladas. Quero saber se o senhor faria algo diferente com relação ao período da Lava Jato, enfim, pensando agora no estado atual como pré-candidato ao governo do Paraná. Marcelo, isso é muito claro. Só quem foi preso e condenado na Lava Jato foi bandido, criminoso, gente que roubou o erário. O que houve depois foi uma reviravolta política e com algumas condenações foram anuladas sob argumentos formais. Ninguém foi declarado inocente. Eu diria para você, Marcela, que se tivesse um inocente preso, eu me ajoelharia e pediria desculpas. Seria o primeiro a fazer isso. No fundo, a gente viu a volta da tradição da impunidade. E o resultado está aí. Escândalo do Banco Master e o roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. O pessoal sentia vontade para roubar novamente. Não era só soltar os que tinham sido presos, mas também abrir as portas do inferno para a volta da roubalheira. Não tem nenhum país que pode avançar nesse sentido e isso acaba... A gente fala muito, o problema do Brasil é econômico, mas não é só economia. O problema é moral, a inversão profunda de valores que a gente vivencia hoje. Então eu tenho um grande orgulho da Operação Lava Jato e a gente não cai na historinha da inversão de narrativas que alguns, né, no Brasil tentam aí pintar em cima da operação. Seria o caso se houvesse algum inocente realmente condenado na Lava Jato, mas nem quando houve aquelas anulações, o próprio Lula, o Supremo nunca teve coragem de dizer que o Lula era inocente. Aliás, quando um ministro supremo que participou do julgamento foi indagado sobre isso, ele disse que o Supremo não disse isso, não declarou isso. Então a gente tem que virar essa página, mas acho que a página mais importante é a gente retomar a agenda anticorrupção no nosso país. E o que a gente pretende fazer aqui no Paraná, de baixo para cima, com a criação da nossa agência estadual anticorrupção, e com isso a gente vai fazer um modelo para o país inteiro. Senador Sérgio Moro, pré-candidato ao governo do Paraná, conversou conosco ao vivo aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. Te agradeço muito pela participação aqui, senador.
Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês.